Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, por estarem aqui no IAB e por um motivo muito nobre, que é a candidatura da chapa Construção Coletiva, chapa 2, inscrita nas eleições do CAL. E essa chapa é um motivo de muito orgulho para o IAB e para as outras entidades. Ela está composta por conselheiros, diretores e membros de todas as entidades de arquitetura e urbanismo que compõem o CEAL, que são a SBEA, a ABEA, IAB, a ABAP, SARG, FNA, né, que é a SARG, próprio CAL e os estudantes da FENEC apoiam essa construção, além de outras entidades que também não fazem parte do CEAL, como o CEAERJ, a Isabel Tostes, presidente da CEAERJ, que está a Margarita e eu vim em algum lugar, e outras associações, a outra ABEA, Kátia, também está por aqui em algum lugar, agora eu não estou vendo, mas tá, em algum lugar, não estou enxergando nada. Acho que eu estou com problema de vista. Mas tem várias entidades, também tem muitos servidores públicos, tem muitos professores. E, então, essa chapa é um motivo de muito orgulho. Nós nos reunimos, os conselheiros do Conselho Superior do IAB, semana passada, em São Paulo, para a reunião do COSU. E lá ficou definido também que nós temos o apoio do IAB, Direção Nacional, porque essa chapa é composta de membros do IAB e membros de todas essas entidades. Então, ganhamos esse apoio e estamos muito felizes também com esse apoio. E eu vou deixar o pessoal que faz parte dessa construção coletiva falar. Então, passo a palavra para o Igor. Mais uma vez, Igor, é muito bom ter você aqui. Uma parceria que foi construída junta na gestão anterior e é para a vida toda. Então, obrigado, presidente Marcela. Gente, agradecer a presidente Marcela e ao IAB, né? Foi uma notícia muito feliz, né? Sabermos que se o edital das eleições do CAL só permite, né, que entidades exclusivas de arquitetura e urbanismo apoiem uma chapa ou outra, é importante que a gente saiba disso, porque ficam cobrando isenção das entidades, né? As entidades têm lado, o IAB tem lado, o IAB votou nacionalmente e está apoiando a chapa 2. Isso é uma felicidade muito grande, é a primeira vez que a gente está anunciando isso oficialmente. Então, agradecer também, não só a presidente Marcela aqui no Rio de Janeiro, mas a nossa presidente Maria Elisa Batista, que vai estar aqui virtualmente daqui a pouco falando também do apoio, e a todos os que fazem o IAB. É muito bonito ver nessa chapa, como a Marcela falou, representantes de todas as entidades exclusivas e mais algumas entidades mistas, entidades do interior, coletivos. É muito bonito essa luta coletiva, que não é de agora, vem de muitos anos. Então, isso aqui são muitas lutas juntas numa luta muito importante, que é fazer essa interface entre Estado e sociedade, né? E é isso que nós acreditamos, que essa interface precisa ser muito representativa. Por isso essa chapa é desse jeito. E aí, para começar essa representatividade toda, eu queria chamar, antes de tudo, para fazer uma introdução. A gente vai ter aqui um representante de cada grupo de trabalho que pensou nas diversas questões importantes para o CAL. Cada representante vai falar muito rapidamente, em 5 minutos, são 7 GTs, cada um vai falar em 5 minutos as principais pautas, mas antes disso, a gente vai chamar aqui a cabeça do nosso Conselho Estadual, nossa candidata na cabeça do Conselho Estadual. A gente sabe que é um parlamentarismo, chega lá depois se elege presidente, mas nosso grande farol aí dentro do Conselho Estadual já foi minha coordenadora, já foi minha companheira, já foi minha parceira, minha coordenada, né? Já trabalhamos há muitos anos, então uma pessoa que tem imenso orgulho de trabalhar junto, de construir junto há 10 anos, uma super guerreira, braba, trator, né? Uma pessoa que topa qualquer parada, passa por cima do que precisar, quando o assunto é realmente democratizar a cidade, fazer realmente com que essas entidades, a autarquia, cumpram o seu papel, né? Então, queria pedir para introduzir a nossa chapa, a presença da nossa queridíssima professora Tanja Cano Colado. Obrigado, Tanja. Alô? Estava vendo que vocês estavam aqui no escurinho, acho que é melhor ficar mais para cá para ficar iluminado, não?
Gente, muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Eu queria começar falando que era uma grande satisfação, mas a verdade... Mais para frente? Não é uma satisfação, é uma alegria mesmo, né? É uma alegria estar aqui hoje, né, no lançamento oficial da Chapa 2, para apresentar nosso programa. Eu queria rapidamente, porque nós só temos 3 minutos, viu, Igor? Não são 5, nem 7, são 3 minutos para falar. Eu acabei chegando nessa gestão do CAL como convidada, como muitos dos conselheiros que estão aqui hoje, né, os futuros conselheiros, eu já nomeei eles conselheiros, né, nos 58 que estamos indo para a próxima gestão. Eu cheguei e entrei numa comunidade chamada Construção Coletiva, e para quem estava de fora, né, porque eu trabalhava como coordenadora e olhava o CAL com o olhar de quem assiste, né, apesar de ter participado de algumas reuniões com a CEF, mas eu queria dizer que foi muito, muito interessante entender que era um legado, né? Então, quando a gente fala sobre as entidades, mesmo as pessoas que não participam diretamente, elas têm que reconhecer, né, que 2012, né, que a fundação do CAL vem como essa luta gigante. Só que né, ter o CAL, conseguir o CAL não foi suficiente. Nós precisamos pegar a jornada adiante, e foi esse espírito que nos levou em 2021, né, e que acho que fez todos nessa gestão. E uma coisa que eu estava, né, pensando, eu acho que meus colegas que estão hoje conselheiros podem concordar comigo, é que nós começamos esse ano de 2023, sabendo que era o último da gestão, com uma certeza de dever cumprido. Nós tivemos muitos programas maravilhosos implementados, nós tivemos aproximação com nossos colegas em diversos âmbitos, nós descobrimos, né, novas amizades, novas alianças, novos nichos. As pessoas viram o nosso trabalho e se sentiram entusiasmadas. É claro que entrar em campanha, estamos fazendo aqui o lançamento oficial, nos coloca de frente de pessoas que não são tão adeptas, né, ao conselho. E hoje em dia acho que chama de haters, né? Mas eu escutei também, né, pregando nos grupos, né, sobre o nosso programa, eu escutei muita gente falando muito mal, né, do conselho. Então, isso só nos deixa claro que o caminho é longo ainda, né, que nós temos muito trabalho a fazer, mas que precisamos vir com o mesmo entusiasmo. Então, para os colegas que estão, né, que serão os conselheiros em 2024, com certeza 20, né, eu lhes digo que o trabalho é muito árduo, né, e que nós até teríamos alguns motivos, né? Digo a todos vocês, esse coletivo que está aqui, não sou dos conselheiros, nossos apoiadores, quem veio descobrir como é a chapa, nós temos muitos motivos, né, para não fazer esse trabalho, né, para desistir. Vamos ouvir muito, vamos ser apontados, vão tentar nos desestimular, mas o que devemos fazer é pegar esses 3, 4 motivos que nos dão força, que nos dizem que sim, que estamos incomodando, porque estamos numa reta ascendente, uma curva logarítmica, e nós vamos chegar lá. E a sensação que temos é que não podemos parar agora, porque cumprimos um dever, mas tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa a adiantar ainda. Nós precisamos pegar aqueles pontos que estão lá, que a gente brincou, colocou no bar, né, e de fato colocar em primeiro lugar a valorização profissional, colocar em primeiro lugar a qualidade de ensino, colocar em primeiro lugar os servidores públicos, todas as nossas pautas, né, manter o contato com o interior, disseminar mais. Então, tem uma jornada árdua pela frente. E se o que vocês esperavam era um grupo com sangue no olho para trabalhar, é isso que cada um de nós, dos 58, temos a oferecer. Então, eu agradeço e vou chamar meus colegas para começar a apresentar a vocês o programa. Muito obrigado. Vou chamar
que é nossa promessa, né? Marlon Sevilha, por favor, do GT de Diversidade e Equidade. Boa noite, gente. Prazer, meu nome é Marlon, para quem não me conhece. Sou um dos candidatos, né, junto com essa galera maravilhosa que está aqui construindo junto. A minha aproximação com o CAU acontece, na verdade, quando eu entro para fazer um estágio no fim da minha graduação, durante a pandemia, numa situação bastante caótica. E nesse cenário, inclusive, eu consegui ver muita coisa acontecendo, muitos editais rodando, muito trabalho sendo feito. E foi uma relação que se iniciou e que está culminando na participação nessa chapa esse ano, né? Estou aqui para falar um pouco sobre o GT de Equidade e Diversidade. E é interessante estar falando desse GT agora, porque a coletividade demanda necessariamente uma representatividade. A coletividade ela não consegue ser um grupo homogêneo, né? Ela precisa ser um grupo heterogêneo. E quando a gente também está falando de lidar com diversidade, a gente também precisa prestar atenção sobre os recortes vulneráveis do nosso grupo profissional, né? E nessa chapa a gente está tentando dialogar de forma muito próxima com esses problemas e tem pensado algumas propostas muito articuladas para conseguir dar andamento e dar tratamento para problemas que estão assolando a nossa profissão e recortes específicos da nossa profissão há muito tempo. Uma dessas propostas que a gente tem discutido é de transformar o CAU, de fato, num espaço seguro para pessoas que sofram qualquer tipo de violência, seja assédio moral, assédio sexual, sejam pessoas que foram vítimas de processos de fraude em cotas na universidade ou em cotas em editais. O CAU precisa definitivamente ser um espaço que acolha essas pessoas e que encare com seriedade quando essas denúncias são colocadas. E mais do que isso, essas pessoas precisam se sentir seguras para fazer essas denúncias no CAU. Esse fluxo de denúncia e de acompanhamento dessa denúncia precisa estar muito claro para quem está fazendo essa colocação, e a gente acredita que a postura do CAU nesse momento é fundamental para garantir que essas pessoas se sintam acolhidas e abrigadas e que de fato o CAU tenha um posicionamento justo. Uma das outras propostas que a gente tem pensado de maneira muito coletiva e inclusive tentando estabelecer um diálogo muito mais estreito com as universidades, com coletivos, com organizações da sociedade civil, é da gente também pensar projetos pedagógicos coletivamente, que de fato abarquem as questões relativas à representatividade, que os cursos de história das universidades, sejam federais ou privadas, de fato discutam a história afro-brasileira, que a gente esteja discutindo os problemas da nossa cidade por uma lente que referencie os problemas de gênero, os problemas de raça, os problemas socioeconômicos. A gente precisa, de fato, que a diversidade seja um elemento transversal a todas essas frentes da nossa profissão, já que temos arquitetos professores, arquitetos servidores, arquitetos autônomos, a gente, de fato, entende que a diversidade precisa atender esses diversos universos, né? E uma outra proposta também, né, para não me alongar, os nossos colegas também têm propostas incríveis para colocar aqui, seria lançar o que a gente está chamando de CAU na sua comunidade. A última gestão lançou com bastante sucesso, né, o CAU na sua cidade e o CAU no seu bairro, programas que têm discutido os problemas específicos das cidades que têm recebido esses eventos, o CAU em Madureira, que foi um evento muito importante para a disseminação de várias informações da educação continuada, dos softwares livres, e a gente entende que, de fato, esse programa teve muito sucesso e a gente pretende expandi-lo para outros recortes. E aí, quando a gente fala de expandir, a gente está falando do CAU na sua favela, do CAU no seu quilombo, do CAU na sua aldeia, do CAU em outros recortes que estão discutindo cidade, que estão produzindo espaço urbano, mas que não estão no centro da discussão e que precisam também fazer parte desse coletivo, dessa construção. Por isso a gente está aqui construindo junto e transversalmente essa pauta. No nosso site a gente tem muitas propostas, mas acho muito importante a gente deixar aqui fixado
um compromisso de fato, incluir todas as pessoas que estão interessadas e exercendo ou não a profissão, mas que têm alguma ligação com arquitetura e urbanismo, sejam arquitetos ou mesmo sejam cidadãos. O Conselho de Arquitetura tem que ter um compromisso para garantir o exercício pleno da cidadania de qualquer pessoa do nosso estado. E essa galerona aqui está muito comprometida com isso. Acho que a gente tem muito a contribuir, acho que a gente tem muito a avançar e acho que a gente vai conseguir avançar muito com as nossas pautas nesse estado do Rio de Janeiro, que inclusive também é muito diverso, seja na capital, seja na região metropolitana, nas cidades do interior. Acho que a gente está tentando discutir a diversidade por uma lente muito mais ampla, muito menos engessada, que vai trazer novos ares e vai oxigenar o nosso CAL. Estamos juntos, estamos abertos. Quem quiser construir com a gente, tem aí as nossas redes, tem o espaço de hoje para conversar com a gente está aqui, a gente vai estar ali fora. Quem quiser trocar uma ideia, a gente vai junto para construir um CAL muito mais diverso e de fato coletivo. Muito obrigado, pessoal. Gente, eu fiquei com o papel delicioso de falar sobre a pauta do GT de ensino e formação. E é um período que a gente vai ter muita coisa para tratar. Em primeiro lugar, eu estou com uma colinha aqui, eu lembro dos 2 primeiros pontos, depois eu pego o resto. Eu vou falar muito rapidamente de 7 pontos em 3 minutos. Vocês vão... sobre o primeiro ponto, o programa de educação continuada, que eu acho que é um sucesso, um golaço. Acho que na nossa live da formação continuada, a Sônia colocou muito bem, não é um golaço, são 3 golaços, é um golaço para o CAL, é um golaço para a sociedade, é um golaço para as entidades. Um programa que nasceu aqui no IAB, durante a pandemia se expandiu para o Brasil inteiro, foi um sucesso enorme. E aí lá no CEAL, lembrando desse CEAL maravilhoso que a gente tem aqui no Rio, Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo que fazem parte do CAL, são uma instância consultiva da presidência do CAL, pensaram como é que a gente faz para levar isso para toda a sociedade, mais do que isso, para fomentar, para fazer isso de graça para os arquitetos e assim, em escala, com qualidade. Acho que vale muito a pena assistir essa live que a Sônia fez, com a Ticiane, com uma galera, está todo mundo aqui, Jennifer, Stephanie, desculpa, e mais alguém, tinha mais alguém na live, mas enfim, todo mundo assista. Segundo ponto, importantíssimo, essa é uma batalha, o primeiro era muito positivo, esse segundo é muito difícil, que a gente passou por uma pandemia que deixou ainda mais difícil a questão dessa tentativa constante, especialmente de universidades privadas, de empurrar cada vez mais disciplinas EAD, A gente sabe que o ensino de arquitetura e urbanismo que vai falar de espaço, como é que você vai estudar o espaço através de uma tela de computador, então é muito importante que a gente discuta, aliás, de uma maneira mais ampla, até passando já junto, direto, para o próximo ponto, de uma maneira mais ampla, a gente discuta a retomada da regulação do ensino, porque a gente viveu os últimos 6 anos cada vez mais de desregulação do ensino. E a gente viveu isso na pele. Eu sou professor de universidades particulares, vi diversos colegas serem demitidos quando saiu uma portaria que não precisava mais ter porcentagem de mestres e doutores, até chegar a minha vez, depois de 13 anos, 15 anos numa universidade. Então a gente precisa discutir essa retomada, especialmente o controle dessa questão do EAD. O que dá para fazer em EAD? São mesmo 40% o índice que tem atualmente, permitido para cursos presenciais. E essa história de cursos híbridos, que história é essa de curso híbrido? Ou curso é presencial ou não é, Então, tudo isso é uma pauta importantíssima da gente discutir. Esse ano vai ter muito trabalho mesmo, a Comissão de Ensino e Formação, nesses 3 anos, Mas temos outras pautas importantes também. Vamos lá. A premiação dos escritórios modelo foi outro golaço dessa gestão, que certamente precisa ser mantida e ampliada. Eu vou ficar só nisso, não vai dar tempo de falar mais. De uma maneira mais ampla, a promoção de uma percepção abrangente da história. Eu acho que o Marlon já estava falando um pouco isso, mais abrangente da história, ver outras narrativas, menos colonialistas. A gente tem tentado isso, inclusive, no próprio programa de educação continuada. Eu tenho dado aula levando os alunos para as aldeias, para conhecerem uma outra história, e a gente pretende buscar isso de uma maneira mais firme, nas universidades. E aí deixei a coroa. Tem várias outras propostas, por favor, vejam no site. Eu tive que selecionar 7 aqui, porque é muita proposta. Mas a joia da coroa, uma coisa que a Tanja discute há muito tempo, eu falei que a gente tem uma relação de mais de 20 anos trabalhando juntos, e há muito tempo que a Tanja falava isso comigo,
E esse ano vai, porque ela já andou estudando, ela foi coordenadora, nessa gestão, coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, né? Antes de ser vice-presidente, agora está acumulando as duas coisas. Mas ela sempre falou sobre isso e já buscou experiências que têm começado a acontecer fora do Rio de Janeiro e a gente vai trazer para cá. Residência em arquitetura e urbanismo. Um programa de residência, obviamente não obrigatório, né? É um período pelo menos de teste, então não é que a pessoa vai ter que passar além dos 5 anos na faculdade mais, mas quem quiser ter essa oportunidade, subsidiado pelo CAL, de fazer residência, especialmente, claro, em habitação de interesse social, né? Assistência técnica, assessoria técnica, habitação de interesse social. Temos o GT que vai falar disso mais adiante, né? Mas essa é uma proposta que é ousada, mas a gente sabe que é factível, que já existem experiências e que é possível plantar essa primeira sementinha, que assim, vai aumentar muito o nosso grupo de trabalho, mas principalmente vai contribuir demais com a sociedade, vai contribuir demais com as comunidades que mais precisam de acesso ao nosso trabalho, que são as que não têm hoje em dia. Eu sei que eu passei muito dos 3 minutos, desculpa, mas eu fiz o possível. Queria chamar já agora direto. Já vou chamar direto. Quem vai falar agora da presença do CAL no interior do estado. Cara, outro que foi um golaço dessa gestão. 1 não, 2, 3, 4 golaços dessa gestão. Um monte de programa, política pública de presença do CAL no interior do estado. Né? Então vou chamar aqui 2 colegas, eu acho. 2? Ou Tayane? Tayane, e depois a Tayane chama também o Gustavo para continuar. Tayane, querida Tayane Anes, nossa conselheira. Boa noite. Eu gostaria de chamar o Gustavo, porque eu gostaria de dividir essa fala com ele, porque a gente dividiu muitas coisas esse ano. É minha dupla. Essa foi a primeira gestão que a gente teve uma comissão voltada para o interior do estado. Eu sou carioca, me formei aqui na Santa Úrsula, com Calafate, e fui para o interior do estado assim que eu me formei, e a minha atuação inteira foi no interior do estado, minha atuação como profissional. E lançaram esse desafio, falaram assim, você precisa ir lá para o CAL e levar o CAL para o interior do estado, porque o CAL está muito focado na capital. E desafio feito, desafio aceito, né? Então, nós percorremos o interior do estado nessa gestão. Tiveram vários programas para o interior, CAL Nossa Cidade, o CAL itinerante que já tinha, a gente conseguiu levar palestras, a gente ia junto com o CAL itinerante lá com o furgão, cheguei a andar de furgão também, levando palestras, conversando com os profissionais, ouvindo mais do que falando, sabendo o que eles precisavam ali, qual era a demanda. Às vezes conseguia atender, às vezes não, mas sempre tentando o nosso máximo ali. E aí, eu queria deixar o Gustavo falar de uma ideia que surgiu num hall de hotel. Fala aí, Gustavo. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Manhães, eu sou, obviamente, arquiteto urbanista, senão não estava aqui. E já fui, já fui também da Santa Úrsula, também aluno do Calafate, a do Alder. Também surgi lá no CAL, juntamente na gestão 1 da Fundação, onde eu conheci vários colegas aqui. Oriundo da época do CREA, eu sou inspetor técnico de 3 presidentes do CREA. Mas vamos lá. O interior sempre foi uma coisa, parece literalmente distante, da capital, para algumas cidades, Talvez São Gonçalo parece próximo, talvez Niterói mais ainda, mas Campos, ninguém quer pegar 4 horas de carro lá em Campos, Ninguém quer pegar 6 horas para ir lá em Itapiruna, talvez 7 horas para ir lá em Porciúncula, ninguém sabe nem onde é, Tem cidade que é divisa com o Espírito Santo. Imagina como essa galera se sente lá, E eu fui surpreendido um dia no CAL na sua cidade, num hall de hotel, uma reunião, chamaram para reunião no hall de hotel, reunião, vamos lá. Aí cheguei lá, fomos desafiados com a proposta do CAL presente, que seria a presença do CAL por alguns meses em algumas cidades polos, Seria como teste, para que a gente saber o quê? Como seria essa questão de uma possível futura descentralização do CAL. A gente é muito cobrado, mas as pessoas esquecem que o CREA tem, 90 anos e o CAL tem 10, cara. E nós deixamos um legado lá dentro, Parte de patrimônio, parte de recurso. E as pessoas hoje querem que a gente seja o CREA em 10 anos. Não vamos conseguir isso. Então nós temos que realmente, a par e passo, conseguir conquistar
não só isso, mas conquistar o Estado inteiro, né? Novamente. A gente tem essa confiança do arquiteto na gente. E na última eleição, eu montei uma chapa, né? Que foi a chapa 3, que foi talvez a grande surpresa, foi a dita chapa do interior, né? A chapa do interior, que era liderado. E essas pessoas, assim, corremos atrás e mostramos alguns, que eu escutei de alguns, é o seguinte: eu também sou oriundo de entidade, eu sou da Anfeia, a Anfeia tem mais de 85 anos de existência. E eu já estou na Anfeia há 20 anos. Então, tipo assim, eu escutei de alguns colegas falaram o seguinte: não esquenta não, é uma entidadezinha do interior com meia dúzia. Fizemos quase 20% dos votos. Eu me orgulho muito disso. Desculpa a emoção, mas eu me orgulho muito disso. Porque só eu sei o que eu passei para chegar lá. Eu falei para minha esposa, ó, vão ser alguns meses. Você vai me aguentar alguns meses, porque eu já sei como eu sou, e foram dias de acordar às 5 da manhã, fazer reunião de 1 até 8 horas com meus colegas, era eu, Laura Jane, era o Davi, para a gente chegar onde a gente está. E a gente trouxe essa galera. Vamos ver o que vai dar agora, né, na construção coletiva, né? O Davi está com a gente, a Monique está com a gente, o Davi está com a gente. Eu acho que agora é a hora realmente da gente expandir o CAL para o interior. Obrigado a todos aí. Deixa eu falar de novo. Me dá aquele microfone que eu gosto de falar. Eu gostaria de lembrar que eu também sou de entidade, eu sou da AERO, da Associação de Arquitetos e Rio das Ostras, que é muito importante. E eu queria só fazer uma observação. Não é inchar a máquina e criar várias sedes no interior, mas o olho no olho e o atendimento a quem não sabe mexer no computador e o acolhimento que o CAL vai fazer estando no interior é importantíssimo. Não é só ajudar a tirar uma RT ou fazer... É o acolhimento ao profissional que está no interior. E o profissional do interior sente muita falta disso também. Então, estamos aqui para percorrer o interior e vamos mais 3 anos fazendo isso. Valeu? Maravilha, Tayane, Gustavo, obrigado. Vamos falar também de uma outra coisa importantíssima, que é a questão institucional. E para isso vamos chamar alguém que entende muito desse assunto de trazer o CAL para o interior, que é o nosso atual presidente. Está tentando roubar o microfone ali, conseguiu. Pronto, nosso atual presidente, nosso querido professor Pablo Benetti. Olha, eu trouxe uma coisa, eu vou falar das pautas nacionais, né? Aqui no meio, aqui, tá certo, então tá bom. Se for vontade de vocês, naturalmente, Sônia e eu vamos para Brasília, né? E a nossa ideia lá, realmente não é ir lá para esquentar a cadeira, óbvio, né? Então, algumas pautas que a gente está levando, que acho que são importantíssimas, né? A primeira é a defesa do MEP, microempreendedor profissional. É um projeto de lei da deputada Erika Cocai, está lá no Congresso, e isso significa uma revolução do ponto de vista tributário para a nossa classe. Uma segunda pauta que a gente quer defender, que a gente tem feito isso aqui no Estado, é o convênio para uso do software livre com a FNA, com a Federação Nacional de Arquitetos, no grande guarda-chuva que é o Solare, né? A ideia nossa lá em Brasília é que isso se torne também uma ferramenta disponível para todas o âmbito federal, ou seja, o Ministério passar a usar isso como uma possibilidade de linguagem também. Também a participação no Fórum BIM Nacional, né? Nós entendemos que o BIM é importantíssimo, agora nós entendemos também ao mesmo tempo que o BIM não pode ser uma barreira, um elemento de exclusão de colegas que não dominem naturalmente essa linguagem. Então, é importante trabalhar essa questão do apoio ao mesmo tempo da qualificação. Ainda no plano nacional, a articulação com o MEC, né? O Igor falou aqui da EAD, mas isso é uma batalha que a gente resolve só em Brasília. Não é possível que as diretrizes curriculares nacionais não sejam cumpridas, né? Nós acabamos de obter uma batalha nacionalmente em São Paulo, uma universidade que pleiteava o registro do seu segredo, foi derrotada na justiça exatamente porque não cumpre as diretrizes, né?
Então, nós vamos conversar com o MEC, todo mundo sabe que a gente tem boas relações com o MEC, nós vamos conversar com o MEC para que seja uma fiscalização muito mais séria do que hoje. Do jeito que está, realmente não dá. Ainda no plano interno, duas questões que são importantes. O SICAL tem melhorado muito. Semana que vem tem a reunião de programação nacional. O SICAL, todo que seja trabalho interno do SICAL, está migrando para o SEI, o Sistema de Informação Nacional, né? E isso alivia, em parte, o trabalho do SICAL. Então, a nossa ideia é que o SICAL tenha uma efetividade muito maior do que tem hoje, né? Sobretudo para quem lida todo dia, isso é fundamental. E ainda pleitear do CalBR uma política diferenciada de desconto para estudante cotista, para aqueles que estão começando a vida profissional. Não dá para ser hipócrita e achar que todo mundo é igual, não é, né? As condições de trabalho de quem está começando a vida profissional hoje são totalmente diferentes. Então, olhar para isso, acho fundamental. Essas são algumas das pautas que a gente vai defender nacionalmente. As outras, imagino que vocês vão trazer para a gente, né? Tanto para a Sônia quanto para mim, a gente tentará levar. Para encerrar, no ponto de vista local, do ponto de vista estadual, e corroborando um pouco o que o Gustavo e a Tayane falaram, nós acabamos de fazer um concurso. Nós tínhamos na fiscalização 12 funcionários e apenas 3 fiscais. Nós acabamos de incorporar no quadro mais 4 arquitetos. Esses arquitetos não têm essa distinção entre fiscal e atendimento. Eles todos podem fazer fiscalização. Então, nós estamos dobrando o quadro de fiscalização no CAL. E isso abre a possibilidade de ter uma outra gestão, sobretudo no interior. Então, acho que isso é um avanço enorme. Nós saímos da 15ª posição em 2020 para a 5ª posição agora. Mas com esse quadro novo, nós podemos avançar muito mais nacionalmente. Então, essas são as pautas que a gente, de alguma maneira, defende e vai levar para Brasília. Obrigado. Maravilha. Obrigado, presidente Pablo. Agora, para a gente falar de exercício profissional, vamos chamar a companheira do Pablo, ele até já introduziu, que vai seguir como conselheira federal suplente, mas eu queria até aproveitar, ao chamá-la aqui ao palco, para lembrar que, assim, essa chapa realmente ela é composta, como eu falei, tem gente de todas as entidades e já foram aparecendo aqui de entidades do interior, entidades mistas e tal, mas é mais do que apoio, é realmente botar a cara, né? Então, só queria lembrar vocês, por exemplo, esse IAB aqui tem a atual presidente, o último presidente, a SBEA tem a atual presidente e o último presidente também na nossa chapa. Então, realmente, as entidades estão confiando, né? E presidentes, vários, né? PRI, Norte, da SBEA, na chapa, IAB, e de todas as o presidente da ERS também está na chapa, né? Da ABEA, diretores da ABEA, de todas as entidades, do SARG, todas elas têm, mas da ABEA não temos mais a vice-presidente, mas temos um diretor da ABEA também na chapa. A vice-presidente teve que sair de última hora porque vai ser candidata também a federal pelas escolas, mas está também conosco, construindo conosco. E a presidente também está conosco, vai aparecer aqui no também de apoio. Mas, enfim, sem mais enrolar, chamar aqui nossa conselheira federal e presidente da SBEA, Sônia, querida. Obrigada, Igor. Sônia Lopes. Eu estava preocupada que ele ia gastar os meus 3 minutos. Gente, muitas pautas, quando a gente fala de exercício profissional, muitas pautas que já foram colocadas aqui, elas funcionam de forma transversal. Elas são essenciais para o exercício profissional. E por que isso? Porque o arquiteto pode atuar em um monte de lugares, né? Pode fazer uma série de atividades. A gente sempre pensa no projeto, muitas vezes no projeto de interior, que é o lugar óbvio por onde o profissional muitas vezes começa a atuar, mas ele pode atuar num projeto urbano, ele pode ser funcionário público, pode ser um servidor público, pode estar na iniciativa privada, pode ser CLT, pode ser autônomo, pode ser PJ, pode ser um monte de coisa, né? Então, a gente precisa olhar todos esses lugares onde o arquiteto está, né? E muitas vezes em atividades que a gente, num primeiro momento, não pensa, né? Não associa, mas a gente tem
arquitetos que conseguiram oportunidades fantásticas começando a trabalhar com licenciamento, e dali eles surgiram, despontaram e têm escritórios bastante significativos hoje. Mas tudo isso passa pela valorização profissional. Então, o CAL, inclusive nessa última gestão, fez ressurgir aquele slogan antigo, né, da construa certo, contrate um arquiteto, né, dessa importância da gente levar essa conscientização para a sociedade e não ficar apenas falando entre nós. Então, e valorizar esses diversos pontos, né, onde o arquiteto está atuando. E a gente tem aí uma variedade enorme, e a ideia é que a gente pense em todos esses lugares, né? Quando a gente fala da pessoa jurídica, por exemplo, né, e aí o Igor comentou, né, eu sou presidente da ASBEA, nós temos escritórios de uma pessoa só. Existe um grande número de profissionais que é o escritório de uma pessoa só. E que ele também precisa ser contemplado. Mesmo nos associados da ASBEA, a gente não tem só escritórios grandes, a gente tem escritórios de diversos portes. Os grandes estão em São Paulo, estão associados à ASBEA de São Paulo, né? Eles não estão associados à ASBEA do Rio. Né? No Rio, eu diria que nós temos, os grandes do Rio são os médios de São Paulo. E a gente precisa chegar lá, precisa movimentar também a nossa economia aqui. Então, nós temos algumas pautas aqui que passam pela questão do exercício profissional, que elas estão muito ligadas com o CAL-BR, né? E foi até uma coisa que logo no início eu disse, né? Por que você quer ir como federal? Né? Qual é a sua intenção indo como federal? Falei que as nossas pautas de exercício profissional, que é o que me move muito, são pautas que estão no CAL-BR, elas não estão aqui. Então, quando a gente fala do MEP, quando a gente fala de todas as discussões em relação à anuidade, a tributos, a gente está falando em termos institucionais do CAL-BR. E, além disso, né, quando a gente fala das pautas de software, a gente está falando, seja uma negociação com as grandes empresas de software para ter os descontos, para a gente conseguir um resultado melhor, seja quando a gente fala de software livre, a gente precisa desse apoio do CAL-BR. Né? Então, muita coisa já foi feita, já foi posta em prática, a gente reconhece os nossos gols, mas isso só desafia para que esses gols realmente se multipliquem, né? Como foi o caso da formação continuada, que também está ligado diretamente com o exercício profissional. Convido vocês para olhar a pauta que está no site, que ela é bastante extensa, e só deram 3 minutos, eu já devo ter passado dos 3 minutos, mas os 3 o Igor usou, então a gente já foi aí, já passou muito. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão sobre a nossa pauta de exercício profissional, aí depois da nossa fala aqui, estou à disposição também. Obrigado, Sônia. Lá fora a gente conversa muito mais. Não vou dar mais chance para Tomás Corro, vou chamar direto, até porque ele também dispensa apresentações, onipresente, no estado inteiro, em todas as entidades, no CAL, no IAB, em todo lugar. Ele que vai falar de política urbana e habitação, Luiz Fernando Valverde. Gente, obrigado. Boa noite, eu sou Luiz Valverde, né? Eu estou no IAB desde que era estudante de arquitetura na UF, né? Fui do IAB Leste Metropolitano, já participei do CAL e sempre estou indo e voltando do IAB. E agora estou nessa construção coletiva, que eu partilhei durante a trajetória toda desse sonho que foi de ter um conselho próprio, ter o CAL, né? Mas a gente reconhece que a criação do conselho foi o primeiro passo para uma construção coletiva, porque o conselho não está dado naquilo que a gente imaginava que tem que ser. Então ainda há muitos passos a ser dados. Nessa discussão agora da construção da plataforma, todo mundo se organizou em grupo de trabalho, tá? Então nós fizemos um grupo de trabalho de política urbana. E não por acaso, boa parte das pessoas que discutiram a política urbana, o que o CAL faria em relação à política urbana, também discutiram assistência técnica para habitação de interesse social e também discutiram o setor público, porque as três coisas estão extremamente interligadas.
A Vivi vai falar depois do setor público, o Roberto Anderson vai falar um pouco também de patrimônio, né? E essa discussão, tá, ela passou muito também por um diálogo com o GT do interior. Né? Porque quando a gente fala de política urbana, a gente entende que um dos principais desafios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado do Rio de Janeiro é chegar a todo o Estado. E há uma tendência de várias entidades, não apenas o CAL, de se centrar nas discussões da capital. Então nós precisamos quebrar essa barreira, discutir política urbana em todas as regiões do Estado, discutir assistência técnica para habitação e interesse social em todas as regiões e a mesma coisa patrimônio. Eu tenho uma colinha aqui para não deixar de falar das questões centrais que nós discutimos. Então, em relação à política urbana, a gente defende que a comissão específica que o CAL tem, ela continue fortalecendo a atuação em todo o território fluminense, mas considerando que nós estamos num momento diferente. Então, é preciso ter uma visão ampliada das questões ambientais decorrentes da emergência climática e enfrentar também o racismo ambiental e as desigualdades socioambientais que caracterizam todas as nossas cidades. Na discussão, vocês depois podem consultar a nossa plataforma, nós tratamos de alguns temas transversais, né? Política inclusiva e antirracista, direito à cidade e à moradia digna, articulação institucional da corrupção. Aqui um pequeno parênteses, né? A gente sabe que a função de um conselho é defender a sociedade através do fomento às boas práticas profissionais, né? Nós entendemos, isso é uma questão fundamental, né, que essa defesa da sociedade passa pela defesa da política urbana, e a política urbana não existe sem o setor público. Então entendemos que o CAL precisa sim monitorar e fiscalizar a execução das políticas públicas, da política urbana. E é por isso que nessa gestão nós apoiamos iniciativas que envolvem várias entidades e o monitoramento da política urbana. Então, uma das propostas que a gente tem é colaborar com o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, que é uma construção de várias entidades aqui do Estado do Rio de Janeiro, que não envolvem apenas arquitetos e urbanistas, envolvem várias áreas do direito urbanístico, da geografia, da pastoral das favelas, várias entidades da sociedade que trabalham a questão do direito à cidade. Em termos de propostas específicas, também uma inovação, uma contribuição que recebemos durante essa discussão é ampliar a discussão do conceito de cidade saudável, criando um fórum de saúde e cidade. O fortalecimento através desse debate regionalizado, entendemos que iniciativas como o CAL na sua cidade, elas contribuem para essa discussão, fazer seminários, fazer capacitação continuada dos técnicos das prefeituras do interior do estado, tá? E intensificar também a visibilização da produção relacionada à questão urbana. Nesse sentido, nós já começamos nessa gestão com a criação de um prêmio, o Prêmio Marcos Conde, né? Que é para o setor público, né? A Viviane vai falar disso, quero roubar a fala dela. E, finalmente, eu vou passar rapidamente para o Roberto Anderson falar da discussão específica de patrimônio, que foi um desdobramento do nosso GT de política urbana. Boa noite. O Valverde me jogou no fogo, porque eu não estava, nem sabia que ia falar aqui. Enfim, eu acho que a questão de patrimônio, pensando na questão do Estado, tem duas questões muito importantes. Primeiro, a questão de ter um concurso, ter funcionário público atuando. Por quê? Hoje, por exemplo, o órgão que atua no Estado, que é o INEPAC, não tem nenhum funcionário público. O último fui eu. E eu me aposentei. Aposentei forçadamente porque começaram a me perseguir, o pessoal do Vitz, etc. Enfim, outra história. Mas não tem funcionário público. E tendo só pessoas com cargo comissionado, é um problema, a pessoa não tem independência. Então, a primeira coisa, ter concurso, ter arquitetos trabalhando nos órgãos de patrimônio para realmente levar uma política de patrimônio. A segunda questão é pensar o Estado como um todo. Já que estamos falando de um órgão estadual,
quando a gente analisa os bens que são considerados patrimônio no Estado, há uma grande concentração, historicamente, no município do Rio de Janeiro. Houve uma ampliação para Petrópolis, que houve um grande tombamento em Petrópolis feito pelo INEPAC, e depois é tudo muito rarefeito, como se não houvesse patrimônio, como se não houvesse reconhecimento desse patrimônio no interior do Estado. Então, eu acho que essa é uma luta do CAL, de fazer com que haja um reconhecimento de que sim, há um patrimônio importante no interior do Estado. E essa visão de patrimônio também ser ampliada, não ser um patrimônio reconhecido só por sábios, por arquitetos, etc., mas trazer a comunidade, ouvir as pessoas para entender o que realmente as pessoas consideram como patrimônio. Acho que se a gente pensar nessas duas questões, ter realmente um corpo técnico de arquitetos trabalhando na área de patrimônio e ter uma abrangência na atuação de patrimônio, acho que o CAL, lutando por isso, acho que a gente vai avançar muito. Obrigado. Não precisava nem vir, porque o Valverde já deu spoiler. Queria a atual vice-presidente, Viviane Vasquez. Olá, boa noite a todos. Bom, eu sou Viviane Vasquez, sou servidora estadual desde 2012 e a minha aproximação com o CAL foi na montagem da chapa da Constituição Coletiva na eleição anterior, né? Foi até a convite do Valverde, que eu conheci até antes de me tornar servidora pública. E aí, com esse desafio, né, assim, se o CAL já não me abarcava enquanto autônomo, enfim, fosse profissional do mercado, enquanto servidora pública, menos ainda, né? Então, eu acho que um dos ganhos também dessa gestão, que teve vários gols, né, foi a criação da Comissão Temporária do Setor Público. E conforme aí o colega Roberto Anderson já evidenciou, né, assim, a presença do arquiteto urbanista dentro da máquina pública é muito importante. Em especial do servidor de carreira, que é aquele que vai, né, perpetuar o conhecimento e a transmissão desse legado todo, né? E aí, na Comissão do Setor Público, a gente teve vários avanços, né? Porque os principais problemas enfrentados é justamente a falta de pessoal e para tratar de temas tão importantes, né, para a sociedade. Né? O arquiteto atua na habitação, na saúde, na formulação de políticas públicas, enfim, no patrimônio histórico e cultural. Então, fortalecendo o setor público, né, assim, das atribuições que são exclusivas de arquitetos e urbanistas, porque eu já presenciei em órgão público grande atribuições exclusivas de arquitetos e urbanistas sendo projetos assinados por outros profissionais, né? E aí, nessa tônica, a gente também criou um GT, eu queria até que os colegas aí que estão no GT de Serviço Público levantassem o braço e que contribuíram para as 14 propostas, apoiadores também, Marguerita, você foi, né, Isabel, enfim. E dessas 14 propostas, algumas são continuações de coisas já iniciadas nessa gestão, né? Como os fóruns que a gente fez, né? A gente tem a manutenção desses fóruns que aconteceram, que a gente conseguiu congregar arquitetos, né, do interior do estado, aí, com a ajuda dos colegas do interior, foi presencial e também aconteceu de forma híbrida, trazendo a discussão que se a gente aqui na capital tem as demandas no interior, então isso é exacerbado, né? A gente sabe a carência de técnicos no interior. E aí os seminários também do setor público, que aí o foco foi tentar trazer os CAUs, ver quais são as discussões que estão arroladas, e no qual aí são através das CEPs, né? A fala da Sônia, e em geral o setor público é tratado dentro das CEPs. O CAU-RJ foi pioneiro com a criação do setor público. E além dessa proposta, né, a inclusão no CICAL da categoria arquiteto e servidor público, porque a gente não consegue se quantificar. No CICAL eu estou como autônoma, mas na verdade eu sou, né, servidora pública, então isso é um pleito. E a gente também conseguiu levar a comissão do setor público como uma comissão ordinária, né, uma comissão permanente, porque a gente tem pautas muito importantes e que eu acho que acaba refletindo na atuação de todos os profissionais arquitetos urbanísticos. Você precisa licenciar uma obra, então você precisa ter o arquiteto urbanista dentro da máquina pública para esse licenciamento, na formulação de políticas públicas. Ao todo a gente tem 14 propostas, então eu convido aí os colegas servidores públicos, enfim, os colegas em geral, para acessar, né, as pautas da chapa Constituição Coletiva e também especificamente as pautas aí do setor público. O Valverde comentou, a gente também
está com um edital aí de premiação, né, o Prêmio Marcos Conder Neto, para a gente conseguir também essa produção do arquiteto e urbanista dentro do setor público, também conseguir valorizar e evidenciar, porque acaba às vezes sendo apagadas por um político que acaba assumindo, né, toda a glória aí de um projeto exitoso. Então a gente quer dar visibilidade também para essa produção interna. Acho que é isso, colegas. Obrigada, Igor. Obrigado, Vivi. Já estamos passando da hora, vou chamar direto Sandra Cucudai para falar de assistência técnica e habitação de interesse social. Então, boa noite. Sim, é um prazer muito grande assim estar compondo essa chapa, né? Que eu acho que ela vai muito além das pessoas que fazem parte da chapa, né? É uma construção coletiva, de fato. Eu acho que trabalhar por isso é importantíssimo, né? Eu venho de uma entidade chamada Fundação Bento Rubião, né, que é uma das primeiras organizações que trabalhou com assessoria técnica aqui do Rio de Janeiro, né, e eu fico impressionada, né, de como que nesses últimos 20 anos, que seja, né, evoluiu muito, né, o reconhecimento, né, da assessoria técnica, né, como um direito, né, e isso faz, o CAL teve um papel muito fundamental aí, né, nesse protagonismo, né, do debate da assessoria técnica como um direito, né, e para a implementação da lei de assistência técnica pública e gratuita, né. Eu participei das duas últimas eleições do CAL, né. Acho que a primeira foi muito puxada pela Tainá, né, que foi Novos Rumos, que acho que trouxe uma geração nova para o CAL, e acho que foi importantíssimo para dar essa oxigenada, essa renovação, né. A última, que foi a construção coletiva, que juntou, né, acho que fez essa junção, né, das pessoas que já estavam nessa construção através do IAB, né, que trouxe o Pablo, o Antônio Augusto, né, então a gente conseguiu fazer essa junção, né, e agora eu acho que vem com o Gustavo Manhães, né, que era da chapa do interior da última eleição, a gente está fazendo mais uma construção coletiva, né, acho que a gente vai agregando, né, eu acho que isso que é importante dessa chapa, né, que a gente consiga dialogar não só com arquitetos, com as entidades, com os movimentos sociais populares, com as associações de moradores, com as universidades, né, com gestores públicos. E eu acho que a proposta que a gente tem de assessoria técnica, ela vai muito nesse sentido, né, de olhar a assessoria técnica de forma intersetorial também, né, então não olhar apenas no campo da cidade, do direito à cidade, mas também pensar no direito à saúde, no direito, na questão de repensar a próprio ensino da arquitetura também, né, que muitos estudantes reclamam, né, muitos arquitetos acho que têm pouca experiência da prática de lidar com a realidade dos territórios, porque falta esse campo no ensino da própria arquitetura, né. Eu acho, e acho que até mesmo através das leis de cotas, né, das mudanças, a gente consegue ver um outro perfil de arquitetos e um novo rumo para as universidades também, né. Então, acho que o CAL ele tem um papel político, né, importante para trazer essa reflexão, né, da nossa profissão, né. Então, assim, a gente vive o CAL-BR, né, fez esse levantamento que a gente tem 83% da população construindo sem arquitetos e engenheiros, e ao mesmo tempo a gente vê que a gente tem muitos colegas que estão fora do mercado de trabalho, alguns trabalhando como Uber ou numa situação precária de trabalho, né. Então, a gente conseguir dialogar na assessoria técnica, né, através da valorização do profissional, né, acho que a gente não pode encarar a assessoria técnica como uma questão de voluntariado, né, eu acho que a gente tem que ter essa valorização, então acho que através das políticas públicas, né, que acho que isso vai acontecer, de ampliar esse direito, né, e o CAL, né, através dos seus editais, né, e das suas parcerias junto com as prefeituras, universidades, ele pode fomentar muito isso e ampliar nosso campo de trabalho, né, então olhar não só para o campo de trabalho, né, como também pelo direito, né, que as pessoas têm de ter uma moradia digna, né, de ter uma moradia adequada. A gente tem um déficit habitacional gigantesco, muitas pessoas sem casa, né, e nós arquitetos temos um papel fundamental nisso, né. Então, outra questão também, né, acho que olhar também para a questão da emergência climática, né, e de saúde também, né, que pela pandemia a gente viu a importância, né, desse direito à moradia e à cidade, né, de uma forma integral, né. Então, acho que pensar essas políticas e o papel político
do CAL, né? Tanto no mapeamento de experiências de políticas públicas, né? Até mesmo para a gente ver como que a gente pode estar incidindo, né? E trabalhando com servidores ou com os arquitetos das diversas regiões também, né? Para que se potencialize essas políticas públicas, né? Acho que uma coisa importante nessa construção coletiva, né? Que a gente foi agregando, é que acho que algumas coisas a gente não abre mão, né? Acho que essa chapa ela tem um posicionamento muito firme, né, de defesa do serviço público, né, e do direito, né, à cidade e à arquitetura para as pessoas, né, e não para o mercado. Acho que a gente tem que ter esse posicionamento, né, diante da crise que a cidade sofre, né? A gente vê que essa questão climática que a gente vive tem muito a ver com a pressão, né, do mercado e de outras questões que acabam ignorando o nosso próprio trabalho, né, como arquitetos. Então, assim, a importância do CAL também está presente nos espaços de incidência política, né, dos conselhos. O CAL, nessa gestão, ele teve muito presente nas audiências públicas, no Conselho de Política Urbana aqui do município, e fez uma diferença tremenda, né, no que a gente conseguiu conquistar agora, ou estamos quase conquistando, né, no plano diretor, né, em outras políticas, projetos de lei, enfim, políticas que estão dando os rumos na cidade, né? Então, eu acho que manter esse papel do CAL na incidência política e fomentar esses encontros e os fóruns também, né? O Fórum Permanente de ATIS, né? De que a gente consiga debater não só a questão da habitação, mas também da política urbana, né? E de forma conjunta, eu acho que também é um papel importante que a gente tem, né? E outra questão também, né? Acho que a gente tem o contexto político, né? De surgimento de muitas políticas que vão demandar o nosso trabalho também como arquitetos, né? Então, Minha Casa Minha Vida está voltando e a gente tem essa crítica do que foi produzido, mas para a gente combater a crítica, a gente tem que ter essa valorização do papel dos arquitetos, né? Acho que tem Minha Casa Minha Vida Entidades, né? O Rio de Janeiro ele tem um potencial enorme, não consegue alcançar esse potencial. A gente vê também um campo de trabalho junto à questão rural no campo, com os quilombolas, com os indígenas, né? Acho que o Igor traz muito isso também, né? E, calma aí que eu me cortando. E tem Periferia Viva também, que acho que tem um novo PAC que vai ter a centralização nos postos de assessoria técnica territoriais também. Então, a gente tem que estar preparado para isso e o CAL, acho que ele pode ter um papel fundamental nisso. E, rapidinho, só para concluir, né, acho que em relação à educação, né, tanto, acho que já falaram bastante, mas reforçar a questão dos projetos de extensão, né, e da residência também, né, que acho que o CAL pode estar apoiando, né, interagindo também as comissões, né, não só de ATIS, mas também com ensino e formação, de potencializar a formação continuada para atuar na questão da assessoria técnica e também para incidir para que a residência, né, a técnica de arquitetura seja reconhecida, né, como até com um projeto de lei para facilitar a implementação. Obrigado, Sandrinha. A gente está indo para o último assunto que a gente vai falar, mas o Roberto Anderson me pediu um minutinho, eu vou ficar aqui do lado dele fazendo pressão, que ele esqueceu de falar uma coisa importante. Não, é só porque eu levantei duas questões relacionadas à questão do setor público, mas tem uma questão muito importante relacionada ao setor privado, aos escritórios, que é o seguinte: os projetos de restauro têm um grande gargalo, que é a gente tem financiamento para obras. Você entra com um projeto para Lei Rouanet, Lei de CMS, etc. Você tem que ter o projeto executivo, mas quem financia o projeto? Não há um financiamento para o projeto. Então a gente tem que começar a pensar nessa questão também, de como financiar o projeto de restauro para chegar lá, para ganhar o recurso para fazer a obra. Era isso que eu queria falar. Obrigado, querido. Obrigado. Agora é o último assunto que a gente vai falar hoje, antes de um ponto alto da noite, tá? A gente tem a presença ilustre aqui, que vai trazer outras presenças virtuais ilustres. Mas antes disso, a gente vai falar de um último ponto importantíssimo. Não sei se todos aqui sabem que, pelo último censo do CAL, metade dos arquitetos e urbanistas do Rio de Janeiro se formaram nos últimos 10 anos. Então, uma política para esses jovens arquitetos que estão adentrando o mercado é muito importante ser pensado, e para isso nós temos um companheiro, também cria aqui do IAB, e que agora está conosco nessa chapa para o CAL, que vai falar um pouquinho do CAL para jovens arquitetos, Marcelo Gonzalez. Boa noite.
Quando eu fui convidado para participar dessa chapa, uma coisa que me chamou a atenção foi, é uma chapa com muita gente com carreira, uma chapa com muita gente importante, um legado muito grande que todo mundo carrega. E eu fiquei pensando, qual vai ser o meu papel ali? O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? E para mim foi muito importante, foi muito especial ver que todo mundo estava disposto a ouvir, estava disposto a construir. Então, para mim, isso foi uma construção que foi fenomenal. É uma importância que a formação, esses 50%, são a minha geração, é a geração que está se formando agora. É uma geração que ela veio apoiada pelas políticas de ações afirmativas, o SISU, o ProUni. Eu fui um aluno do ProUni, então eu estou aqui, eu sou arquiteto e urbanista hoje por causa dessas políticas. São políticas locais. Então eu vou pegar minha cola, porque não faz parte. E aí a gente está trazendo como proposta esse apoio aos jovens arquitetos, aos jovens profissionais, um apoio de formação, um apoio de construir um banco de horas para a gente poder passar esse legado. Nós temos tantos profissionais, 50% é novo, são recém-formados, mas 50% já estavam aqui, 50% carregam uma bagagem, carregam experiência e querem passar. A gente quer poder trazer junto do CAL isso para as novas pessoas, para os novos arquitetos. A gente não quer ser uma geração estanque. A minha geração quer aprender, está disposta a aprender, e o CAL está disposto a contribuir, está disposto a trazer tudo isso para a gente. O fortalecimento com as relações de ensino superior, a gente já falou disso aqui antes, o ensino e formação, como é importante a gente estar de olho nessas gerações que estão chegando, nessas gerações que daqui a pouco vão estar, eles são 50% hoje, mas amanhã vão ser 60%, 70%, em algum momento vão ser 100%. Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar no ensino presencial, a gente tem que estar no ensino preocupado, presente, preocupado com toda a cidade, do interior ao grande centro dos urbanos, tudo. A gente não pode deixar isso de lado. Esse mecanismo de acolhimento, criar, trazer. O CAL está aqui de portas abertas, ele está aqui para trazer, compartilhar. Trazendo também, como já foi implementado essas políticas de ações afirmativas na anuidade, reduzindo o valor da anuidade para os jovens arquitetos. E aí eu convido vocês para lerem com calma tudo bem explicadinho que está lá no nosso site. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, muito orgulho de participar. Aliás, pode dar para a nossa convidada mais que especial. Já foi apresentada aqui como um pouco mãe dessa geração, é verdade, a pessoa que botou energia em todo mundo. Uma pessoa que foi a primeira presidenta negra deste instituto aqui, Instituto de Arquitetos do Brasil, participou da nossa presidência compartilhada, né, Marcelinha? E que, enfim, que atualmente ocupa posições muito importantes, vereadora, secretária do Meio Ambiente e Mudança Climática, e no futuro a gente sabe que ocupará outras posições, né? Será ainda a nossa, se Deus quiser, e se as deusas quiserem, será a nossa prefeita, será a nossa governadora, será a nossa presidenta, mas por enquanto é nossa Tainá de Paula. Arquiteta é animada, né? Boa noite, gente. Eu sempre fico honradíssima aqui nessa casa, no templo, no espaço, na sala Oscar Niemeyer, falar da gratidão imensa que eu tenho por toda a nossa construção. Sem dúvida alguma, os arquitetos, eu sou meio bairrista, vou falar do Rio de Janeiro mesmo. Acho que o IAB, acho que o CAL Rio, acho que a ASBEA Rio, enfim, as nossas entidades e a nossa autarquia local vêm fazendo e vêm dando uma contribuição muito importante para a nossa profissão. E eu, apesar de ser jovem há mais tempo, né, estou aqui, estava refletindo sobre o fato de estar quase há 20 anos contribuindo, desde a FENEA, ajudando a construir, fortalecer, trazer mais Marcelos, Lucianas, pessoas
que fazem parte hoje das nossas entidades, dos nossos espaços, muito porque a gente está aqui, construindo, fortalecendo a política pública, pensando nos espaços que nós vamos incidir. Hoje eu estou à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Clima e sei da importância da resistência, da coragem, da bravura que são os arquitetos e urbanistas que fazem parte do serviço público municipal, do serviço público de um modo geral. Eu sou, inclusive, funcionária pública da Prefeitura de Nova Iguaçu, então é algo que sempre foi muito caro para mim. É fundamental a gente refletir sobre o nosso papel federal. Quero reivindicar aqui a Sônia e a Pablo, que toquem a discussão da nossa reforma tributária pessoal para a nossa profissão, que falem, sim, de outro diálogo com o Ministério da Educação, que façam um reposicionamento na lei de licitações do projeto de arquitetura e de urbanismo. Existe uma necessidade do nosso conselho, dos nossos profissionais compreender a importância de uma postura séria em relação à defesa do concurso público, do projeto público de arquitetura e urbanismo, porque isso significa a melhoria das nossas cidades, a melhoria do projeto de arquitetura, do Minha Casa Minha Vida que a gente quer ver, do PAC que a gente quer ver e do desenvolvimento do modelo de país que a gente quer ver. Eu estou honradíssima na figura aqui de todos vocês, participando não só da construção coletiva, mas da bravura que foi o Novos Rumos, do que foi o oxigênio e o reoxigênio aqui no IAB. É muito importante fazer parte de um campo. Eu acho que existe hoje, consolidado, um campo de arquitetos e urbanistas preocupados com a construção de um outro modelo de sociedade. Avante, bora ganhar!